Hoje um código simples, mas um conceito importante. Antes de otimizar qualquer coisa, você precisa aprender a observar o sistema. Então, essas séries são de códigos simples para quem está começando na área ou para quem de repente procura algum código simples para resolver um problema simples. Então, eu vou utilizar aqui Python e o Google Colab para simplificar mais ainda. Alguns desses códigos eles estão em redes sociais, mas a disponibilização deles eu vou deixando lá no meu GitHub. Então pode olhar aí no perfil e dar uma olhadinha no GitHub. A ideia desse código é criar um monitor básico de CPU e memória. Esse tipo de código aparece quando você quer entender o consumo de recursos localmente, sem depender de ferramentas externas ou dashboards muito complexos. Não é sobre criar um monitor profissional, é sobre ganhar intuição de como um sistema se comporta. Essa é a grande ideia. Então eu vou começar importando o PSUtil, que é uma biblioteca simples para acessar métricas do sistema. E esse tipo de lib é útil porque abstrai detalhes do sistema operacional para a gente. Então, começar aqui. E eu também vou querer importar a class time, por quê? Porque eu vou usar um sleep para controlar. Eu já falo um pouquinho mais dele. Aqui a gente vai usar um loop, então, para fazer esse controle, um loop infinito, porque a ideia é a observação contínua do sistema. Eu vou usar um while. Então aqui eu vou registrar minha observação da minha CPU, utilizando a minha classe importada, a minha biblioteca importada. E aqui eu vou utilizar a minha memória, né? Vou trazer a memória também utilizando a minha lib. Certo? Então, por que eu fiz isso, né? Porque é um erro comum de quem começa a olhar só números isolados, né, sem contexto. Então, eu não estou interessado no valor exato, mas no comportamento ao longo do tempo. E aí, esse comportamento eu vou externalizar ele aqui. Eu estava dando uma lida ali. Ele já dá alguma sugestão que é exatamente o que a gente quer, mas a gente vai seguir aqui. Então pode ver que ele já completa, né? O próprio Google Colab completa. E aqui eu vou usar o meu sleep, né? Minha biblioteca time. Esse sleep ele controla a frequência de observação. Então, intervalos muito curtos geram muito ruído e intervalos muito longos escondem picos. Né? Então, é interessante a gente ter essa escolha de intervalo, né, como uma decisão de engenharia. Então, mesmo você conhecendo agora desenvolvimento, programação, é interessante ter esse conhecimento. Então, temos aqui um código muito simples para fazer a nossa monitoria. Ó, pode ver que ele começa já a monitorar CPU e RAM, né? E rodando isso, o que a gente espera, né, ver de CPU e memória ao longo do tempo, né? Essa rodagem que ele está acontecendo. O ponto aqui não é se está alto ou baixo, né? Mas quando muda e por que muda, né? Os picos durante o trabalho de desenvolvimento. Então, abrir um navegador, rodar um script pesado, tudo isso altera esse comportamento aqui de CPU e de RAM. Então, código simples, conceito fundamental. Fundamentos acabam construindo sistemas. A ideia é muito isso. É ensinar, trazer esse comportamento para quem está começando ou quem busca alguma parte desse código para complementar algum sistema que está construindo. Então, essa nova série, né, essa nova playlist vai ficar disponível e conto com vocês para as próximas.